Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Vou analisar Segura Ele, Choro Ligeiro, de Pixinguinha e Benedito Lacerda. É um choro com a forma clássica, uma forma rondó, A, B, B, A, opa, desculpa, A, B, B, volta ao A, C, C, volta ao A e termina. A parte A está no tom principal, Dó maior, a parte B no relativo menor, Lá menor, e a parte C no tom da subdominante, Fá maior. É uma estrutura, tudo tom vizinho da tonalidade principal, estrutura clássica do choro. Parte A, ela é um período com frases e membros de frases regulares. A frase 1 do compasso 1 a 4 com Ana Cruz expõe o motivo. Essa é uma subida, uma sexta ascendente, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, por graus conjuntos. Depois, notas repetidas descendentes. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, 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 Ré, 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 Dó. E ele repete esse motivo na segunda parte, no segundo membro dessa frase. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, 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 Si, 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 Lá, uma sexta por graus conjuntos e depois essa repetição de notas descendentes. Mas ao contrário do que se espera, essa frase 1 não afirma a tonalidade principal, pois já inclina no segundo compasso, no primeiro e no segundo compasso, ela já inclina para o sexto grau menor, que é Lá menor. Aqui com Dó, depois Mi7, que é dominante do sexto grau, Lá menor. Depois ele faz de novo 6, 5 do 6, 6. Então a gente não sabe bem se ele está em Dó maior ou se ele está em Lá menor. A princípio aqui, Lá menor. A segunda frase ela é contrastante em relação à frase 1, mas o contorno melódico mostra-se bem mais sinuoso, além de apresentar características rítmicas diferentes. Está vendo aqui, né, que o contorno melódico é diferente da primeira frase. E não tem essas repetições de notas, por exemplo. Ao final da segunda frase, a gente tem uma cadência suspensiva aqui, ó. No oitavo compasso, a melodia termina em cima de um acorde de Sol 7, dominante do tom principal Dó maior. Isso é clássico de um período fraseológico, né? E assim a gente tem essa cadência suspensiva, ela demarca esse antecedente aqui formado pela frase 1 e frase 2. A frase 3, como era de se esperar de um período, começa com uma reprise quase literal da frase 1. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, 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 Ré, Ré, Ré. Mas ela apresenta uma variação a partir do segundo membro da frase, que é quando aqui ela começa a inclinar para Ré menor. Mi, Ré, Ré, Dó, sustenido, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá. Inclinou para Mi, Lá, 7. Inclinou para Ré menor. A frase 4 ela é o segmento cadencial desse período de 16 compassos, que é a parte A. Então ela apresenta características melódicas, rítmicas diferentes também das outras frases, das frases 1, 2 e 3. Assim a gente tem a frase 1, uma frase 2 contrastante, uma frase 1 expositiva do motivo básico, do tema, uma frase 2 contrastante, e uma frase 3 que é uma reprise da frase 1 com variação, e na frase 4 que é o segmento cadencial. Todas essas frases são regulares, tem 4 compassos de duração, contando as anacruzes e tal. No final do segmento cadencial temos uma cadência suspensiva, uma cadência conclusiva, que reafirma finalmente a tonalidade de Dó maior,
esse turnaround aqui. 5 do 5, 5 do 5 do 5 para Dó maior. O ponto culminante dessa parte encontra-se no início do quarto quarto da parte, seguindo as normas clássicas da boa composição, onde o ponto culminante deve estar no final do terceiro quarto ou no início do quarto quarto de uma ideia, de um período musical, ou então do que quer que seja. E esse ponto culminante também está sobre um acorde subdominante, que é o segundo grau menor aqui, Ré menor. Preparado por um acorde, tipo, ele é preparado por uma dominante, o que já cria essa ênfase nesse ponto culminante aqui, em cima da subdominante. Eu destaquei aqui em verde o eixo melódico da parte, de todas as partes, na real, mas falando da parte A primeiro. Então a gente pode... Vou cantar aqui o eixo melódico, vamos ver se vai rolar. A música é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Lá, Fá, Ré, Dó, Si, Fá, Lá, Sol, Dó, Mi, Lá, Sol, Mi, Dó, Si, Ré, Dó, Si, Lá, Dó, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Lá, Fá, Mi, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Lá, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Ré, Dó. Então a gente tem Sol, Mi, Ré, Dó, Mi, Dó, Si, Lá, Ré, Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Lá, Fá, Sol, Si, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, Fá, Mi, Fá. O eixo melódico ele pode estar oitavado e não necessariamente precisa estar na mesma oitava para você perceber onde está o eixo melódico. Fá, Mi, Fá, Lá, Fá, Lá, Dó, Dó, Mi, Ré, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Fá, Lá, Sol, Fá, Sol, Dó. Esse seria o eixo melódico dessa parte. Vou abordar agora a parte B. Ela começa no quinto grau, no 5 do sexto menor. Ou seja, a gente vai perceber que ela está sendo inclinada para relativo menor, que é Lá menor. A parte B é uma sentença com frases e membros de frases regulares. A frase 1 do compasso 17 ao 20, essa aqui, começa no quinto grau, como já disse, do tom relativo menor, Lá menor. Apresenta uma variação do primeiro inciso do motivo básico, lá do início da parte A. Em vez de a gente ter uma sexta ascendente, a gente tem uma sexta descendente. Em vez de ter Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, sei lá o que tom que eu tô, mas tá? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, a gente tem Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Uma sexta descendente por graus conjuntos. Variação do motivo básico da peça. Essa frase apresenta uma característica melódica marcante, a primeira frase, que se repetirá durante toda a parte B. As escapadas ou apogiaturas no final dos membros de frases, destacados em amarelo. Aqui, ó. Essas apogiaturas aqui, ou a escapada no caso. Essas apogiaturas e escapadas são resquícios da modinha que a gente estudou lá no início, essa coisa de descendente, lânguida, assim. Bom, a exemplo da frase 1 da parte A frase 1 da parte B não afirma a tonalidade da parte. Ao invés disso, já apresenta uma inclinação para o quarto grau menor.
Ré menor aqui, ó. Tá vendo? Com esse Lá7, ela resolve em Ré menor. Então, cria-se, a exemplo da parte 1, cria-se uma ambiguidade da tonalidade. Mesmo que aqui a gente tenha tido um Mi7 indo para Lá menor, aqui a gente tem um Lá7 indo para Ré menor, que gera essa ambiguidade. Assim, né? Deveria gerar, mas a gente já está tão acostumado a ouvir que não gera tanto. Mas, sendo acadêmico, era para gerar. A gente só vai obter a confirmação da tonalidade na frase 2, que se inicia em Ré menor, mas logo apresenta um 2/5 para Lá menor e uma cadência suspensiva em Mi menor. Aqui, ó. Aqui 2/5 de Lá menor, aí 5 do 5, cadência suspensiva. A frase 3. Mas o compositor ele engana a gente. Mais uma vez ele engana a gente, porque ele não começa a frase 3 em Lá menor. Ele já começa a frase 3 com uma dominante do quarto grau. Temos um Lá7 indo para Ré menor. E no final dessa frase 3, a gente tem também um Sol 7 inclinando para Dó maior, então, que é o relativo maior da parte. É apenas com a frase 4, essa aqui, que é o segmento cadencial conclusivo da parte B, que a gente se convence do Lá menor, com esse ritmo harmônico aqui, essa harmonia se direcionando para Lá menor. Quarto menor, 1 menor, 5 do 5, 1. Cadência conclusiva, estamos em Lá menor. Aí, uhul! Fraseologicamente, essa parte é uma sentença, porque ela não apresenta, a frase 3 não apresenta uma repetição com variação ou sem variação da frase 1 da parte. Isso aqui, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, não acontece aqui de novo. A gente tem na terceira parte, na terceira frase. Então a gente tem uma sentença, porque realmente cada frase apresenta uma ideia nova, não poderíamos dizer que é um período. O eixo melódico dessa parte, ele está aqui destacado em verde, ele mostra uma concisão de ideias. Apesar das frases serem diferentes entre si, se a gente analisar minuciosamente esse eixo melódico, ele mostra essa concisão de ideias. Porque aqui, ó, Si, Dó, Sol, Si, Dó, Dó, Mi, Fá. Meio que repete. Na primeira frase tem essa repetição dos dois membros de frase, né? A ideia é a mesma. Aí na segunda frase a gente tem Dó, Mi, Fá, Ré, Fá, Mi, Ré, Mi. Outra ideia. Na terceira frase a gente tem também uma nova ideia, mas que algo parecida com a primeira ideia da frase 1. Em vez de a gente ter Sol, Si, Dó, Dó, Mi, Fá, a gente tem Lá, Sol, Fá, Sol, Fá, Mi. 3 pontos de apoio, né? E no segmento cadencial, Fá, Mi, Ré, Ré, Dó, Si, Lá. Concluímos a parte B da música em Lá menor. Ele vai voltar para a parte A, vai tocar de novo e vai pular para a parte C. A parte C, como a frequência no choro,
se encontra no tom da subdominante, Fá maior, e ela é também como é frequente no choro, assim, a gente consegue perceber que muitas partes 6 são mais lúdicas, assim, mais airadas. Tem vários choros que são assim. Agora, por exemplo, aquele choro. Acho que é Vou Vivendo, né? A segunda parte. A terceira parte vem. Lá, irarará, irarará, larutarirudó. Dá pra perceber que é uma diferença assim mais brincalhona mesmo, sei lá, menos, não necessariamente menos virtuosística, mas dá uma irada assim nas ideias. A gente, que esse caráter mais brincalhão, ele é mostrado pela uma harmonia menos movimentada e mais óbvia aqui. A gente tem 4 compassos de Fá maior na primeira frase. Assim, estamos em Fá maior. Isso é óbvio. Segunda frase, toda em cima do quinto grau também, de Fá maior, ou seja, estamos em Fá maior. E a gente tendo essa obviedade e essa certeza da tonalidade, né? O compositor ele pode brincar mais com cromatismos e deslocar os pontos de apoio das frases. Assim, ritmicamente até essa terceira parte, ela também tem alguma coisa de polka, assim, não sei exatamente, mas ela também é comum nos choros do Pixinguinha, em algum momento ele apresentar um outro ritmo, uma coisa rítmica um pouco diferente na parte seu. Em alguma parte da música ele apresenta um ritmo diferente, seja uma xixi, seja uma polka. Ele faz isso bastante. Aqui eu acho que tem um pouco a ver com polka. Eu sinto assim, que parece uma polka. Bom, então, voltando aqui às frases, falei dos cromatismos, na frase 1, tem essas. Bom, calma. Temos aqui esse Fá maior, cheio de arpejos, uma coisa brincalhona. Na segunda frase, que é contrastante em relação à primeira frase, tem esses cromatismos aqui. E os pontos de conclusão dos membros de frase, por exemplo, aqui esse Mi aqui, eles não estão no tempo forte do compasso, eles estão um pouco deslocados. Reforça o caráter brincalhão, jocoso da parte. A segunda frase, que tem um contraste em relação à primeira, faz uma elisão com o início, o final da segunda parte tem uma elisão, da segunda frase tem uma elisão com o início da terceira frase. Que também apresenta uma nova ideia, completamente diferente das duas frases anteriores. O ritmo harmônico dessa frase 3, ele é um pouco mais rápido do que o ritmo harmônico das primeiras... Quer dizer, um pouco não, bem mais rápido do que o ritmo harmônico das duas primeiras frases. E ele tem um objetivo, esse ritmo harmônico tem um objetivo de inclinar aqui para o segundo grau menor. Aqui não é Sol maior. Essa harmonia aqui, dessa partitura, me parece um pouco estranha em alguns momentos. Eu acho que aqui é um Sol menor. Mas se não for, tudo bem. A gente tá, se for Sol maior, isso aqui é um acorde de cardia, em vez de
em vez dessa sequência harmônica aqui cair em Sol menor, ela vai cair em Sol maior e vai gerar aquela surpresa. Mas eu estou admitindo que é um Sol menor, então não é tão surpreendente assim. Mas rola essa inclinação para o segundo grau menor. E para voltar aí na quarta frase, que é o segmento cadencial, para ele voltar para o tom de Fá maior, como artifício ele usa esse empréstimo modal aqui, esse quarto grau menor, muito clássico também de sambas e choros, usar o quarto grau menor para depois fazer o turnaround, o segmento cadencial que resolve no tom principal. No tom principal da parte, né, no tom da parte. A exemplo da parte A, o ponto culminante dessa parte C também ocorre no início do quarto da parte, sobre um acorde de subdominante, e que dessa vez ele é enfático por causa da surpresa promovida pelo acorde de empréstimo modal, esse quarto grau menor. A ênfase dada no ponto culminante da primeira parte é a preparação aqui para o segundo grau menor, essa dominante aqui, e é o uso do ponto culminante na subdominante. Aqui é a subdominante menor que reforça esse ponto culminante. Essa parte C caracteriza uma sentença, pois não há antecedente e consequente. Temos aqui uma cadência conclusiva no final da frase 2. Não tem antecedente e consequente porque são sempre novas ideias sendo apresentadas a cada frase. O eixo melódico dessa parte, ele é bem... ele varia de frase para frase, né? São várias ideias diferentes. Nas duas primeiras frases, ele delineia os acordes de Fá e de Dó7. Principalmente na primeira parte, na primeira frase, é um arpejo de Fá maior. Fá, Dó, Lá, Fá, Dó, Fá. Aí cai aqui, Si bemol, Sol, Si bemol. Na verdade, isso aqui deve ser um Sol menor. Aí a segunda frase, ela então, Sol, Sol de novo, Mi, agora vai Sol, Mi. Então, Sol, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Mi. Para voltar para Fá. Na frase 3 tem esse eixo descendente aqui, por graus conjuntos com o salto de quinta ascendente no final. Tá. Dó, Fá, Dó, Fá, Mi, Dó, Di, Dó, Dó, Di, Dó, Di, Dó, 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 Dé. Então, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Ré. No segmento cadencial, as notas reforçam as notas fundamentais. O eixo melódico reforça as notas fundamentais da harmonia e, consequentemente, o caráter conclusivo da frase. Si, Lá, Fá, Dó, Ré, Sol, Dó, Fá. Concluindo, temos então um choro, um clássico choro com a primeira parte na tonalidade principal, Dó maior, a segunda parte na relativa menor, Lá menor, a terceira parte em Fá maior, com todas as partes têm 16 compassos. A primeira parte é um período, a segunda parte é uma sentença, a terceira parte é outra sentença. Choro muito bem construído, muito representativo do que é um choro clássico
não apresenta muitas surpresas. A gente poderia ter escolhido um outro choro com mais surpresas harmônicas, se a gente quisesse fazer um trabalho mais avançado. Mas eu resolvi fazer esse aqui, que é bem demonstrativo e característico de um choro mesmo. Então é isso, gente. Um abraço. Até ano que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo.